Olá, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Muqui e, obviamente, olá a todos quantos tiverem acesso a esse vídeo. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos, meus irmãos, estudar. Esse é um vídeo que eu estou gravando para o estudo do domingo, dia 27 de dezembro, parte da manhã. Estudo que seria, da nossa escola bíblica dominical, mas que hoje está um pouquinho diferente. Não é bem uma escola bíblica dominical, não, mas nós vamos fazer esse estudo e eu estou gravando, vamos fazer presencialmente na igreja. Eu estou gravando para enviar aqueles irmãos que ainda não estão vindo aos estudos presenciais. E nós vamos pensar, meus irmãos, no tema ser e fazer parte da igreja é importante. E eu quero dizer aos irmãos que esse é um estudo que eu elaborei a partir de um outro estudo número 17 do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. O estudo lá no livro tem como tema um lugar ao qual pertencer, mas nós aqui vamos pensar nesse tema, ser e fazer parte da igreja é importante. Então vamos refletir sobre a importância de ser e fazer parte da igreja. Nós vamos ver algumas razões para nós fazermos parte dessa família, mas quero desde já dizer aos irmãos que trata-se de fazer parte mesmo, de se envolver, de participar, e não apenas ter o nome escrito em um papel ou arquivo ao qual denominamos roll ou lista de membros. É claro que é importante, ter o nome no papel, ter o nome no roll de membros, da igreja. Isso já é importante, mas a gente precisa ir além disso, Precisamos nos envolver, participar. E quero dizer aos irmãos também desde já que não é preciso ter cargo para exercer as funções próprias de um membro da igreja do Senhor Jesus. Muita gente tem essa ideia equivocada, eu não tenho um cargo designado pela igreja, então eu não faço, eu fico de braços cruzados. Não, meus irmãos, não é preciso ter um cargo para exercer as funções próprias de um membro da igreja de Cristo. Não é preciso ter um cargo, por exemplo, para evangelizar o seu vizinho. Não é preciso ter um cargo para entregar um folheto, para convidar alguém para vir para a igreja, para ajudar em alguma coisa, em alguma programação da igreja. Não é preciso ter cargo no papel oficialmente para isso. Então, é importante se envolver, participar. Tendo ou não tendo cargo, é importante participar. Então, vamos estudar isso. E comecemos, então, por ler Efésios capítulo 2, versículo 19, onde diz assim: olha, assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos ler de novo? Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então isso é o que está escrito aí no verso de número 19, Mas os irmãos, se quiserem, pode voltar um pouquinho atrás aí nos versículos dentro desse capítulo de Efésios, e os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo estava falando, para os cristãos efésios, e provavelmente ali ele estava se referindo a judeus e gentios, Ele, Deus em Cristo, é a nossa paz, e de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um povo só. Ele derribou a parede da separação que estava no meio, na sua carne ele desfez a inimizade, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças. Ele vai falando, ele vai desenvolvendo o seu pensamento até chegar a esse ponto de dizer: olha, então, vocês não são estrangeiros e nem forasteiros. Não são pessoas estranhas no meio de um povo. Não, vocês fazem parte desse povo. Vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora,
vejam os irmãos, ouçam os irmãos, o que eu extraí com ligeiras modificações de uma das devocionais do livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Olha o que ele disse, uma coisa muito importante. Você é chamado para participar e não somente para crer. Para Paulo, ser membro de igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. E nós precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. O primeiro sintoma do declínio espiritual é normalmente a falta, obviamente falta injustificada, em comparecer aos cultos da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e também é a sua noiva. A igreja é o corpo de Cristo e é a noiva de Cristo. Não dá para imaginar, disse Rick Warren, e eu concordo com ele, alguém dizendo para Jesus: olha, Senhor, eu te amo, mas não gosto da sua noiva. E também não dá para imaginar alguém dizendo: Jesus, eu te aceito, mas eu rejeito o teu corpo. Mas é isso que nós às vezes fazemos quando nós desprezamos injustificadamente a igreja. Não estamos presentes injustificadamente na vida da igreja, nas atividades da igreja. Então isso é só para a gente pensar. Foi o pastor Rick Warren que disse isso. Eu achei importante trazer isso aqui para os irmãos. E agora nós vamos ver, meus irmãos, finalmente, algumas boas razões para nós fazermos parte de verdade dessa família que é a igreja, a família de Deus, a sua família. Se você também é um servo de Deus, alguém que já rendeu seu coração a Jesus. Quais são algumas boas razões? A primeira, meus irmãos, é que é fazendo parte da família de Deus que você será identificado como um crente autêntico. Eu não posso afirmar que eu sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Porque veja o que Jesus disse em João capítulo 13, verso 35. Olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Ou, em outras palavras, que sois meus seguidores. Como? Se vos amardes uns aos outros. Ora, se eu não estou comprometido com um grupo específico de discípulos, formando ali então uma igreja juntamente com eles, como que eu posso praticar isso? Esse amor uns pelos outros? Não posso. E se eu não posso, então eu não serei conhecido como discípulo de Jesus. Então é fazendo parte dessa família, família de Deus, fazendo parte de verdade, vivendo a vida dessa família, que você será identificado como crente autêntico. Quando, meus irmãos, mesmo tendo diferentes formações, raça e status social, nós nos reunimos em amor como igreja, como a família de Deus, aí então é que nós levamos ao mundo o poderoso testemunho de que nós somos de fato crentes autênticos. Você isoladamente só pode ser o corpo de Cristo em um determinado lugar se e enquanto você for o único discípulo de Jesus ali. Mas quando houver mais um, então você isoladamente não é o corpo de Cristo. Precisa estar junto com os demais irmãos. Segunda razão, meus irmãos, para nós fazermos parte de verdade desta família, nos envolvermos, é que ser um participante ativo da igreja vai ajudá-lo a desenvolver, entre aspas, músculos espirituais. Veja o que nós encontramos em Efésios 4, versículos 15 e 16. Paulo diz assim: seguindo a verdade em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então o que Paulo está dizendo aí é que se cada parte funciona bem, então o corpo se desenvolve, o corpo se fortalece, você se fortalece, isto é, você adquire músculos espirituais, fica forte espiritualmente falando. Então, ser um participante da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. E como é, meus irmãos, que participamos? Quando é que nós nos tornamos participantes ativos? Obviamente, em primeiro lugar, nós precisamos dizer que é preciso se fazer presente. É preciso se fazer presente, é preciso estar presente. Se nunca ou quase nunca se está presente, o corpo, a família acaba se tornando estranha a você e você estranho a ela. Por quê? Por causa da ausência, a ausência prolongada, né? Então a primeira coisa é essa, é preciso se fazer presente. Agora, depois que você se dispuser e começar, né, a se fazer presente, aí então é só observar o que a Bíblia diz e colocar em prática. Como é que você vai ser um participante ativo da vida da igreja? É só observar aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, diz e começar a colocar em prática. E o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Olha, quando você estiver lendo a palavra, preste atenção, procure e marque na sua Bíblia, especialmente no Novo Testamento, trechos onde haja expressões como, por exemplo, uns aos outros, entre si e outras do gênero. Obviamente que nem todas essas expressões vão dizer o que você deve fazer em relação à igreja, a família de Deus da qual você faz parte, mas uma grande porcentagem sim. Por exemplo, você vai encontrar que nós devemos, né? Então somos ordenados pelas Escrituras a amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar, aceitar, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, nos submeter uns aos outros e ser dedicados uns aos outros. Esses são só alguns exemplos. Tem muito mais que você vai encontrar se na sua leitura das Escrituras você começar a prestar atenção e marcar. Então tem muita coisa. E isto é ser um membro do ponto de vista bíblico. Olhar aquilo que a Escritura diz e colocar em prática. Essas, meus irmãos, são as nossas obrigações familiares. E não são coisas muito difíceis de se fazer quando nós nos submetemos a Deus com alegria. Não depende de estudo, não. Depende só de disposição para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E essa prática ela funciona como uma espécie de academia de musculação espiritual. Quando a gente pratica estas coisas, quando a gente ama uns aos outros, ora uns pelos outros, incentiva uns aos outros, admoestamos uns aos outros, servimos uns aos outros, nós vamos fortalecendo. A gente vai ficando musculoso espiritualmente falando. Terceiro, meus irmãos, nós precisamos, né? Você precisa ser um participante ativo, porque o corpo de Cristo, a família de Deus, a igreja a qual você pertence, precisa de você. Meu irmão, a igreja precisa de você. A gente pode até dizer que há aqui uma espécie de paradoxo, né? Por quê? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a igreja não precisa de você ao mesmo tempo que precisa de você.
Deixa eu explicar. Isso quer dizer que a igreja funciona sem você. A igreja funciona sem mim. Será que amanhã ou depois, se der na minha cabeça, eu vou sair da igreja? A igreja vai parar de funcionar, vai deixar de funcionar porque eu saí? Não, a igreja funciona sem mim. A igreja funciona sem você. Mas será muito bom ter você envolvido com ela e descobrindo e usando através dela os dons que Deus lhe deu, utilizando através dela, da igreja, para a glória de Deus, as habilidades naturais que Deus lhe concedeu. Entendeu? A igreja precisa de você nesse sentido, no sentido de que será muito bom ver você se envolvendo, trabalhando para Deus, para a glória de Deus, usando as habilidades que Deus lhe deu para a glória dele através da sua igreja. Por outro lado, se você é de fato um filho de Deus, você também precisa da igreja. Presta atenção nisso, a igreja precisa de você. Mas se você é de verdade um filho de Deus, você também precisa da igreja para exercitar os seus dons e para ser abençoado com o exercício dos dons de outras pessoas. Você vai usar os seus dons para abençoar outras pessoas e você vai ser abençoado com os dons das outras pessoas. Quarto lugar, meus irmãos, por que ser um participante ativo da igreja? É porque através da igreja você participa da missão de Cristo no mundo. Em Efésios capítulo 3, versos 8 a 11, o apóstolo Paulo disse assim: olha, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, presta atenção, pela igreja, olha o que Paulo diz aí, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito importante essa palavra de Paulo. E o que ele está dizendo é que a igreja é o instrumento de Deus na terra. É o corpo por meio do qual Cristo se manifesta. Nós, meus irmãos, não devemos ser apenas o exemplo do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros. Não, nós devemos transmitir esse amor ao resto do mundo. Não é nos amando apenas nós aqui, nosso grupinho, não. Transmitir ao mundo. E como que a gente vai conseguir transmitir esse amor ao mundo? Através da igreja. É através da igreja que nós participamos da missão de Cristo no mundo. Então, lá no outro lado do planeta aconteceu lá uma tragédia, né? E as pessoas estão carecendo de ajuda, e os cristãos, os crentes, normalmente nós, os batistas, atendemos, né, através da Aliança Batista Mundial, nesses momentos de calamidade, seja onde for. Então, a igreja está lá, os crentes estão lá, você também está lá. Se você faz parte, é ativo, faz parte da igreja, contribui com a igreja, contribui financeiramente com a igreja, você está participando da missão de Cristo no mundo. Ninguém lá talvez vai saber que eu estou participando, ou que você está participando. Ninguém lá vai ter essa noção. Olha, lá no Brasil, lá no estado do Espírito Santo, lá na cidade de Moqui, tem um crente em Jesus chamado Valmir, chamado João, chamado Maria, que está me ajudando aqui nesse momento de calamidade. Não vai ter isso na sua mente, mas Deus lá no céu sabe que nós estamos participando, ou então que nós não estamos participando. Meu irmão, através da igreja, você participa da missão de Cristo no mundo. Eu falei de ajuda em uma situação de calamidade, né? Mas o mais comum é na pregação do evangelho, né? Quando a gente está ativo na igreja, participando de fato,
nós estamos contribuindo para que o Evangelho seja levado ao mundo inteiro, aqui, através do nosso serviço, e lá fora, através do serviço de outros, porque a gente não pode ir, mas a gente pode enviar e orar por eles. E em quinto lugar, a fazer parte da igreja é importante, porque a igreja pode ajudar você a não cair. Pode ajudar você a não cair. Obviamente, meus irmãos, que nenhum de nós está imune de ser tentado a cair. E nesses momentos em que somos tentados a cair, a igreja pode ser de grande ajuda para nós, se aceitarmos a sua ajuda. A Bíblia diz assim, meus irmãos, em Hebreus 3, verso 13: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É a igreja ajudando a pessoa a não cair, a se endurecer pelo engano do pecado. Então a frase "não é da sua conta" não é uma frase cristã, viu, meu irmão? Não é uma frase cristã. Às vezes a gente escuta isso, né? Quando a gente vai conversar com alguém, um servo do Senhor da nossa igreja ou de outra igreja, né, que está às vezes vivendo no pecado, caindo, desviando os pés do caminho do evangelho. Às vezes a gente ouve isso, não exatamente com essas palavras, mas a pessoa está dizendo isso: olha, isso não é da sua conta, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Isso, meus irmãos, não é uma frase cristã, porque a palavra de Deus diz que é da nossa conta, sim. Nós temos que nos exortar uns aos outros, obviamente que com amor, com carinho, com respeito, com interesse real pela pessoa, mas é da nossa conta, sim. Exortar uns aos outros, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Nós somos chamados e ordenados a nos envolver na vida uns dos outros. Hoje, infelizmente, às vezes a gente já tem até medo de exortar algumas pessoas, né? Chamar a atenção de algumas pessoas, até de falar carinhosamente com algumas pessoas, porque às vezes isso não é bem recebido, né? Mas não é uma atitude cristã. Não, a atitude cristã é receber essa exortação, né? Exortar e também receber essa exortação. Então, se você sabe de pessoas que estão vacilando na fé, qual é a sua responsabilidade? A sua responsabilidade é ir até elas e tentar ajudá-las a não cair. Então a igreja pode ajudar você. Você pode ajudar outras pessoas e outras pessoas podem ajudar você a não cair. A igreja pode nos ajudar a não cairmos. E concluindo, meus irmãos, depois de tudo isso, né? Vamos ver novamente por que ser e fazer parte da igreja é importante. Primeiro, que vimos, é porque é fazendo parte da família de Deus que você será identificado como um crente autêntico. Segundo, ser um participante ativo da igreja ajuda você a desenvolver músculos espirituais. Terceiro, você precisa ser um participante ativo porque o corpo de Cristo, a família de Deus, a igreja, precisa de você. E obviamente você precisa da igreja também, né? Quando diz que a igreja precisa de você, presta bem atenção, a igreja somos nós. Então a igreja precisa de você. Por outro lado, a igreja precisa do João. Aí você está envolvido, você precisa do João, porque você é a igreja. Então a igreja precisa de você e você precisa da igreja. É uma via de mão dupla, né? Quarto lugar, através da igreja você participa da missão de Cristo no mundo. E quinto, a igreja pode ajudar você a não cair. E depois de tudo isso, meus irmãos, cabe-nos fazer uma observação importante. E a observação importante é a seguinte: as pessoas da igreja não são perfeitas. Às vezes a gente quer, né, que as pessoas da igreja sejam perfeitas, mas as pessoas da igreja não são perfeitas.
Se a gente ficar olhando só para os defeitos das pessoas, meus irmãos, vai virar uma tragédia, né? Vai virar um caos. As pessoas da igreja não são perfeitas. Por esses dias eu estava ouvindo o pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana, uma igreja enorme, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, né? E o pastor Jeremias é uma pessoa muito simples, muito humilde, mas é uma pessoa assim, de um certo destaque. Ele é convidado para muitas conferências, muitos institutos que fazem congressos, né, o convidam para falar, às vezes até internacionalmente ele é convidado para falar. E uma certa ocasião ele disse que ele foi convidado para falar em um determinado lugar, e quando chegou lá as pessoas começaram a dar destaque para ele. Esse é o pastor Jeremias, ele é isso, ele é aquilo. E ele virou para aquelas pessoas e disse assim: olha, se vocês soubessem quem realmente eu sou, dos meus defeitos, das dificuldades que eu tenho na minha vida, vocês não deixariam nem eu entrar aqui nesse ambiente. É verdade, todos nós temos defeitos, todos nós temos as nossas falhas, todos temos os nossos altos e baixos. Você, meu irmão, nunca, mas nunca mesmo vai encontrar uma igreja perfeita. Dizia até alguém lá no passado que o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque a partir do momento que você entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Por quê? Meu irmão, porque nós somos pessoas reais e não imaginárias. Seja um participante ativo na família de Deus, mas tenha isso em mente. Você vai estar lidando com pessoas, e pessoas, todas elas, incluindo você, têm falhas. As falhas devem ser tratadas? Claro, as falhas devem sim ser tratadas, mas as pessoas não devem ser desprezadas. Aliás, isso já seria uma falha bem grande, né? Então, fazendo parte da família de Deus, repetindo, né, para ficar bem gravado, que você será identificado como um crente autêntico. Ser um participante ativo da igreja o ajudará a se fortalecer espiritualmente, a desenvolver músculos espirituais. Você precisa ser um participante ativo porque o corpo de Cristo, a família de Deus, a igreja, precisa de você, obviamente você também precisa dela. Através da igreja você participa da missão de Cristo no mundo e a igreja pode ajudar você a não cair. É claro, meus irmãos, que existem mais benefícios, mas a reflexão sobre estes por hoje nos basta. E que Deus abençoe, que Deus nos ajude a sermos ativos nessa comunhão tão gostosa, tão gratificante e tão lucrativa com a sua igreja. Amém, meu irmão? Você pode dizer amém? Se você não é um participante ativo da igreja, proponha no seu coração aí a ser um participante ativo. Se você que está me ouvindo, está frequentando a igreja, mas nem foi batizado ainda, mas é um crente, já entregou a vida para Jesus, por que não foi batizado ainda? Procure o pastor da igreja, a liderança da igreja e fala: olha, eu quero ser batizado porque eu quero ser um participante ativo da igreja. Não é difícil não. Você não vai ter, não fica preocupado pensando que você vai ser participante ativo da igreja, vou ter que ir lá para frente pregar. Talvez você até goste disso, né? E vai fazer isso. Vou ter que ser professor da EBD, talvez você até goste disso e até faça isso, mas não é preciso fazer isso. É simplesmente descobrir na palavra de Deus aquilo que Deus manda a gente fazer, como amar um ao outro, como foi dito, né? Incentivar um ao outro, orar um pelo outro, servir um ao outro, coisas simples, coisas fáceis de se fazer, que nos tornam participantes ativos da vida da igreja. Isso é gostoso, isso é gratificante, isso é lucrativo. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, se você ainda não é participante ativo, que você possa ser um participante ativo na vida da igreja. Amém? Deus abençoe.